O último ano de John Lennon. Um retorno e uma tragédia 1980 foi um ano que começou com a promessa de novos começos, mas que se transformou em uma tragédia que deixou uma marca indelével na história da música e da cultura mundial. Era um ano de renascimento para John Lennon, que após uma pausa de 5 anos para se dedicar à paternidade, estava pronto para voltar ao mundo da música. Mas, no destino que parecia estar reservado a grandes ícones, o último ano de Lennon seria também o último capítulo de uma vida que já havia sido transformadora. O retorno de John Lennon à música Lennon havia se afastado do estrelato desde 1975, quando decidiu se concentrar em seu papel de pai ao lado de Yoko Ono e de seu filho Sean, nascido em 1975. Esse afastamento da vida pública e dos palcos não foi uma pausa simples. John se retirou de um mundo que o havia colocado no centro das atenções, buscando equilíbrio pessoal e familiar, longe dos holofotes e do tumulto dos anos anteriores. Mas em 1980, com 39 anos, Lennon sentiu que era hora de retornar. Foi em Nova York, a cidade que se tornara sua casa após se mudar para os Estados Unidos no final dos anos 1970, que ele decidiu ressurgir. O mundo o havia sentido ausente e sua volta foi aguardada com ansiedade. Ele entrou no estúdio com Yoko e juntos começaram a criar o que seria o seu mais recente e revelador trabalho, Double Fantasy. Este álbum foi um reflexo de um homem que havia evoluído, amadurecido e talvez se reconciliado com o próprio passado. As canções de Double Fantasy são, em grande parte, uma expressão dessa nova fase de sua vida. Enquanto Yoko trouxe sua arte experimental e instigante, Lennon ofereceu uma visão de amor e renovação. Com faixas como Just Like Starting Over, ele cantava sobre começar de novo, sobre o desejo de uma vida simples e plena, livre dos demônios do passado. Era uma canção de esperança, de uma nova era para John e para o mundo. A música, cheia de vibrações otimistas, foi o símbolo do seu retorno à música. Lennon parecia estar na sua melhor forma criativa. "Eu me sinto mais saudável agora, mais em paz", disse Lennon em algumas entrevistas naquele ano, refletindo sobre sua vida e sua nova visão do mundo. Ele parecia finalmente ter encontrado a paz após anos de turbulência e sofrimento. Tanto pessoal quanto público, como a separação dos Beatles, as lutas com sua própria identidade e as questões de saúde mental que sempre pairaram sobre ele. O álbum Double Fantasy era uma espécie de cura, uma resposta àqueles que o haviam esperado por tanto tempo. A nova vida em Nova York, Lennon estava agora imerso em uma vida mais calma e introspectiva com Yoko e Sean. A mudança para Nova York havia sido uma decisão consciente. Ele e Yoko apreciavam a liberdade que a cidade oferecia, longe do controle da mídia britânica. Nova York era, para Lennon, um lugar de liberdade criativa e pessoal. Ele se engajou com a cidade, andando pelas ruas de Manhattan, indo a exposições, jantando com amigos e sendo ativo na cena cultural. Embora estivesse longe da loucura dos Beatles, ele continuava sendo uma figura pública e sua presença na cidade ainda causava grande impacto. Foi também um ano em que Lennon, mais uma vez, afirmou seu compromisso com a paz mundial e seus ideais políticos. Em entrevistas e aparições públicas, ele reforçou suas crenças, sempre de forma sincera e apaixonada, falando contra a violência e o autoritarismo, pedindo por um mundo mais justo e pacífico. Apesar da sua reclusão, o espírito de Lennon estava mais vivo do que nunca. O encontro fatal. No entanto, 1980 também seria o ano da tragédia. Na noite de 8 de dezembro, Lennon e Yoko estavam voltando para sua casa no prédio Dakota, em Nova York, depois de uma sessão de gravação. Era uma noite fria e calma, uma das últimas de um ano que parecia ter sido preenchido com promessas de paz e novas músicas. Mas naquele momento, o destino foi cruelmente interrompido. Mark David Chapman, um fã obcecado que havia se infiltrado na vida de Lennon durante semanas, aguardava pacientemente na frente do prédio. Ele se aproximou de Lennon, pediu um autógrafo em um disco de Double Fantasy e, em seguida, disparou 5 tiros contra o cantor, matando-o instantaneamente.
Lennon foi levado às pressas para o hospital, mas foi declarado morto pouco depois de chegar. A notícia se espalhou rapidamente, chocando o mundo inteiro. Em questão de minutos, a cidade de Nova York foi tomada pelo luto, e o impacto foi global. John Lennon, o homem que havia desafiado a guerra, a opressão e a injustiça com sua música, a voz de uma geração, agora estava silenciado de forma trágica e abrupta. O legado imortal. Apesar de sua morte, Lennon nunca deixou de viver nas memórias, nas músicas e nas causas que ele representava. Se gostou, curtam e compartilhem, se inscreva no canal para acompanhar outras histórias. Até outra vez.